Olá pessoal, hoje a gente vai falar de temas importantíssimos para quem está estudando aqui PVA aqui comigo, tá? E quais são esses temas, professor Tudão? Base de cálculo, alíquota de IPVA, contribuinte do nosso imposto e responsável tributário. Então, dois dos aspectos mais importantes de um tributo, que são o aspecto quantitativo e o aspecto subjetivo, vão ser estudados aqui com você aqui na hora da nossa aula. E sempre buscando o raciocínio daquilo que é o mais importante para a prova. Primeira coisa, imagina você sendo um fiscal aqui do estado do Acre, como é importante você saber calcular o tributo. Por isso, base de cálculo e alíquota, tudo a ver com você, né? Como é importante você saber de quem você vai cobrar o tributo. Por isso, saber quem é o contribuinte, quem são os responsáveis tributários, também tudo a ver com você. Então, é isso. A gente vai começar a nossa aula tratando desses tópicos tão importantes aí. E vamos começar então com a nossa base de cálculo, tá bom? Vamos lá então para a nossa base de cálculo. O artigo agora é o terceiro da Lei Complementar 114. Muito importante para os senhores, tá bom? No artigo terceiro a gente vai ver o seguinte, olha. A base de cálculo de IPVA é o valor venal do veículo, observando-se: 1. No caso de veículo novo, o valor constante do documento fiscal de aquisição. E aí, olha só que interessante, ele coloca um adendo ali, ó, incluído opcionais e acessórios. Ou seja, lá na nota fiscal, você comprou um veículo novo, né? Você foi lá na revendedora de veículo, comprou um veículo novo. E aí, na nota fiscal, você vai lá escolher lá quais são os opcionais que você, a princípio, quer no carro. E as opcionais vêm de fábrica. Tudo isso entra na nota fiscal de aquisição, tudo isso entra na base de cálculo do IPVA. Ah, professor, eu coloquei lá roda de liga leve, eu coloquei lá o isso filme, tudo de fábrica. Tudo isso entra na base de cálculo. Então, eu não sei qual é o tipo de adendo, até porque, né, o avaliador é muito mais esperto que a gente nessas horas, ele inventa situações diferenciadas para poder cobrar vocês, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: qualquer opcional, qualquer acessório, né, veio do fabricante ali, está entrando na base de cálculo desse veículo novo. Então tem que entrar na nota fiscal de aquisição e entra na base de cálculo de IPVA. Veja que a nossa base de cálculo está baseada naquilo que está descrito no valor constante do documento fiscal de aquisição, que é a nossa nota fiscal. Tá certo? Então, vamos imaginar que o revendedor emite a nota fiscal, os acessórios opcionais vão entrar na nota fiscal e tudo isso entra na base de cálculo na compra do veículo novo. E aí eu coloquei ali um 12avos. O que significa aquilo, Tudão? Aquele 1 sobre 12 significa que você não deve, quando você compra um veículo novo, você não necessariamente deve o IPVA do ano inteiro. Você vai dever o IPVA pela quantidade de meses, desde o momento da sua aquisição até o momento do final do ano, ou enquanto o veículo estava na sua propriedade. Significa dizer o seguinte: se você comprar o veículo, por exemplo, em abril, você não vai pagar o IPVA sobre os meses anteriores, janeiro, fevereiro e março. Não importa que dia de abril, se é o primeiro, se é o último dia de abril. O importante é, abril você já adquiriu? Abril é devido de imposto. Janeiro, fevereiro e março não. Por isso que a gente fala que são tantos 12avos, por isso que a gente colocou ali 12avos, porque é mensal. Alguns estados brasileiros calculam esse IPVA proporcional de forma diária. Então eles vão lá verificar quantos dias do ano você a princípio ficou com a propriedade do veículo automotor. Aqui não, aqui no Acre é mensal. Então você vai verificar quantos meses do ano você ficou com a propriedade do veículo automotor. Então comprou veículo novo, é claro, antes de você ter adquirido como consumidor final, não havia débito de IPVA. Mas a partir do momento que você adquiriu, nós temos aí uma nova história, uma nova situação quanto ao débito do imposto. Vocês entenderam, pessoal? Então, guarda isso é extremamente relevante e extremamente importante e dá toda a diferença aí no teu estudo. Ó, gente, na idade, queria falar um toquezinho aqui para você. Estudar a legislação tributária não é ficar só lendo a lei e explicando a lei para você. A idade é verificar os tópicos mais importantes e ressaltar, fazer saltar nos olhos aquilo que tem grande chance de cair na prova, porque o avaliador gosta. Então, no termo da base de cálculo, é claro, quando a gente está falando base de cálculo veículo novo, veículo usado, veículo importado, são os três tópicos assim que são mais relevantes para a prova, né? Mas eu preciso que você preste atenção, porque às vezes a gente fala assim: ah, professor, você ficar repetindo. Não, querido, eu vou buscar naquilo que a banca CESP gosta, aquilo que deve cair na tua prova,
tá bom? E mérito para aqueles alunos que estão aí acompanhando a gente, que legal, parabéns por você estar se esforçando aí no meio das datas festivas, né? Tentando aí de toda forma alcançar o sucesso aí no seu concurso. É assim, né, meu querido? Quando sai um edital no meio das datas festivas, significa que é para você estudar. Deus abençoe seus estudos, que dê tudo certo, que você tenha um ambiente familiar também abençoado aí nesse final de ano, né? Estamos falando aí 27 de dezembro, estou gravando essa aula para você, vou postar essa aula hoje ao vivo não, gravada, né? Até porque a gente também tem que dar atenção para a nossa família e eu creio que você também vai ouvir a aula no momento mais adequado para você. Mas Deus abençoe, a passagem de ano seja maravilhosa e eu creio em 2024, um ano abençoadíssimo. Você entrando pela porta da frente nos concursos da área fiscal e você sendo auditor fiscal, auditora fiscal em todo o Brasil. Tá bom? Deus abençoe. Vamos lá continuar então, olha lá. Vamos para a base de cálculo agora, veículo importado. Veja lá. No caso do veículo importado, não licenciado anteriormente no país, ou seja, um veículo importado que chegou pela primeira vez aqui ao país, o valor constante do documento de importação, né? O registro da DI, declaração de importação. E aí você vê acrescido dos tributos e despesas incidentes por ocasião do despacho aduaneiro. Olha lá. Então, os tributos que incidem sobre o veículo entram na base de cálculo do PVA. Eu vou colocar aqui, ó. Vou botar até em caixa alta, porque eu estou acrescentando isso na ele. Inclusive o ICMS. Isso tira uma dúvida do aluno muito uma dúvida que o aluno fica assim comigo, ele fala assim, Tudão, meu Deus, e agora? Eu tenho 2 impostos estaduais aqui do Acre que incidem na importação. O ICMS no desembaraço aduaneiro e o IPVA também incide no desembaraço aduaneiro. Professor, quem que entra na base de cálculo de quem? E aí eu já estou colocando, ó, todos os tributos cobrados por ocasião do desembaraço aduaneiro, despacho aduaneiro, são tributados pelo nosso IPVA. Então, o ICMS, além de PIS, COFINS importação, além do II, do IPI, o ICMS também entra na base de cálculo do nosso IPVA. Você entendeu? Meu Deus, professor, entendi. E leva isso para a prova. Tá legal? Continuando, né? Então entram os tributos, professor, inclusive o ICMS. Exatamente, entram os tributos, inclusive o nosso ICMS. Agora, quando o veículo é arrematado em leilão, ou seja, o veículo a princípio foi, né, para o depósito lá do DETRAN, lá do Acre, Departamento de Trânsito, né, por falta de pagamento de multa, por falta de pagamento de tributo, ou por alguma irregularidade, ficou lá, o camarada abandonou o veículo e vai ser arrematado em leilão. Quando o veículo é arrematado em leilão, não é verdade? Aí o que acontece? Nós temos aqui o que nós falamos, nós temos o que acontece aqui, ó, o valor dessa arrematação, o preço da arrematação, o valor da arrematação, acrescido dos tributos incidentes e das despesas debitadas ao arrematante. Então você vai pegar o valor da arrematação, você vai acrescer tributos incidentes e despesas debitadas ao arrematante e vai levar isso em consideração. Veja que, tanto para o veículo importado quanto para o veículo arrematado, você diz que também você está na conta dos 1/12avos. Ou seja, se a importação se der em abril, 3 meses anteriores, janeiro, fevereiro e março, não deve o imposto, você vai calcular 9/12avos do imposto anual naquele veículo importado. Né? Desde a data do desembaraço já começa a contar o prazo e o mês em que ocorreu o desembaraço é devido o tributo. No caso da arrematação também, você não vai se preocupar com os tributos anteriores, isso aí na realidade vai ser pago pelo preço da arrematação, mas com o tributo do próprio período, você vai calcular 1/12avos também. Então guarda essas informações, esses 1/12avos são interessantes e inclusive geram questões possíveis de prova, porque o avaliador simplesmente pode pedir para você calcular o IPVA. Porque falar de base de cálculo e alíquota, você está preparando, né? Eu vejo que algumas bancas como a Fundação Carlos Chagas cobram muito você fazer essa conta, né, a respeito da base de cálculo e alíquota do IPVA, calcular o IPVA, cada alternativa acaba tendo uma conta. Eu já vi isso em várias provas da FCC, Santa Catarina, São Paulo, já aconteceu isso que eu estou falando. Tá bom? No caso de veículos agora, aeronaves ou embarcações, então se você tinha dúvida se a aeronave ou embarcação incidia em IPVA aqui no Acre, fica muito claro quando a gente vê base de cálculo aqui, ó. No caso de veículos, aeronaves ou embarcações que forem adquiridos em anos anteriores, você vai pegar o valor constante da tabela. Ah, então tem um preço tabelado. Sabe a tabela emitida pelo Poder Executivo, ou seja, o governo do Estado vai emitir uma tabela?
estabelecida com base em valores médios praticados no mercado do estado do Acre ou aferidos em publicações especializadas, considerando, entre outras características, potência, cilindrada do motor, capacidade máxima de tração, ano de fabricação, peso, número de eixos, carroceria, tipo de combustível, dimensão e modelo do veículo. Olha que interessante, que não confundam com a tabela FIPE. Aliás, a tabela FIPE pode ser até usada pelo Estado como uma fonte de informações, mas não é ela. Não é a tabela FIPE. É uma tabela emitida pelo governo e também não é aquela tabela que a princípio está aumentando, majorando o IPVA dos veículos. É aquela tabela que normalmente está respeitando o ano anterior e se houver alguma correção, é uma correção somente quanto ao período inflacionário, ou seja, quanto ao coeficiente de inflação. Tudo bem? Poxa, professor, então bastante detalhe aqui nesse artigo 3º a respeito da nossa base de cálculo. Mas não fechou por aí, ainda tem mais uma informação importantíssima. Olha lá, na hipótese, olha ali, eu já te ajudei, ó. Na hipótese constante nos incisos 1, veículo novo. 2, veículo importado. 3, veículo arrematado. A base de cálculo será proporcional. Tá certo? Então eu posso colocar, vou adendar aqui, ó. Sempre eu acrescento alguma coisa na lei para te ajudar a estudar. Proporcional. Você que está com vadimeco, anota ali no vadimeco. Se você vai, né? Eu deixei que eu sempre falo para o meu aluno, eu tento sempre facilitar a vida, né? É claro que tem gente que vai lá, copia, cola, né? Diz que foi ele que fez, mas não tem problema. A gente está aqui tentando ajudar vocês, né? De qualquer forma, o que eu quero mais é ajudar, mesmo, né? Até o que não é meu aluno regular, ele teve acesso ao vadimeco, né? Então você pega o vadimeco e a princípio você atribui lá os 1/12 por mês, né, a partir da data da ocorrência do fato gerador, e aí você sabe que você está fazendo um tributo proporcional pela quantidade de meses em que aquele veículo foi importado, em que aquele veículo foi arrematado, em que aquele veículo foi comprado, né, de forma original, comprado, como é que a gente pode dizer? Comprado novo. Agora, outro assunto interessante que eu vou mostrar para você aqui é o que acontece se o meu veículo é roubado. Vamos ver juntos? No caso do veículo ter sido furtado, roubado ou sinistrado, são 3 situações distintas, né? O roubado é quando há o uso da grave ameaça. O furtado é quando o ladrão vai lá, rouba o carro e o dono nem viu. Então você chega lá, né, na rua para poder pegar o teu carro, o carro foi furtado. Você não viu. O roubado, não. Você foi, infelizmente, usaram de grave ameaça para você, botaram arma na cabeça do sujeito. Então, isso é o roubo. E o sinistro é sofrer um acidente que a princípio gera uma circunstância. Veja, uma circunstância, por exemplo, que ele fala aqui, ó, com perda total comprovada, é a famosa PT, né? Então, um acidente com perda total, PT, né? Comprovada, a base de cálculo será reduzida para o valor correspondente a 1/12 por mês. Então, agora aqui eu estou reduzindo a base de cálculo. Contados da data do fato gerador até a data da ocorrência do furto, roubo ou sinistro. Então, se houver uma perda, né, quer dizer, total, se houver um roubo, se houver o furto, durante aquele período em que o veículo, a princípio, né, foi furtado, roubado, sinistrado, os 1/12 também vão existir. Mas justamente por quê? Porque você vai dispensar o pagamento. Então, vou falar de novo para ver se você entendeu. Vai haver, neste caso, uma dispensa do pagamento do IPVA. E ao dispensarmos o pagamento do IPVA, a ideia é justamente que você não pague durante aquele período, mesmo você sendo proprietário. Ué, vamos imaginar um exemplo de prova. O João, ele é o proprietário do veículo automotor. O veículo dele é usado. Foi roubado. João foi roubado a partir de um determinado mês do ano. Então ele está falando aqui, eu vou dispensar durante aquele período que o João foi roubado, até que o veículo seja encontrado. Se não for encontrado, está dispensado. Ele está reduzindo a base de cálculo do IPVA. É como se o Estado, como ele não conseguisse prover a segurança, já que você foi roubado, pelo menos ele vai, né, te ajudar a não cobrar o IPVA no período que o veículo não está na sua posse. Veja, você continua sendo proprietário, mas você não está mais com a posse direta, porque o veículo não está mais na tua mão. Você entendeu? Entendi tudo. Então ele fala assim, ó,
Aí no parágrafo terceiro ele continua falando desse veículo. O imposto do exercício em que ocorrer a recuperação do veículo, mencionado no parágrafo anterior, então o IPVA, quando você a princípio achou de novo o veículo, será devido à razão de 1/12 por mês, contados a partir daquele em que tenha sido expedido o auto de entrega pelo órgão competente, até o mês de dezembro. Fica dispensada a cobrança do seu imposto relativo ao período que o veículo esteve fora da posse direta do seu proprietário. Veja que o que eu estou falando é justamente o que está na lei. Quer dizer, enquanto você está com a posse direta do veículo, beleza, mas se você sofreu PT, sofreu roubo, sofreu furto, você vai estar dispensado no período. Ah, mas o veículo foi reencontrado, você vai estar sendo cobrado no período de novo. Houve o auto de entrega? Houve o auto de entrega. Então você vai ser devido ao tributo de novo. É claro que isso é muito fácil de cair na prova, e é um detalhe, são detalhes importantes. Professor, faz uma questão prática aí, eu vou fazer. Daqui a pouquinho eu vou fazer para você poder fazer os exercícios de fixação comigo. A gente sabe que depois de cada aula tem os exercícios inéditos do Tudão. E aí, meu querido, né? A porca torce o rabo, né? Porque a gente vai fazer um negócio bem legal conforme questões anteriores da banca. Tá bom? Por último, aqui na nossa base de cálculo, veja essa questão. Parágrafo 4º. No caso do veículo automotor montado por encomenda do consumidor final, em local diverso do fabricante do chassi, né? Então o chassi tem lá o motor e tudo, mas tem a carroceria que é montada em outro local. A base de cálculo, carroceria mais chassi, é o somatório dos valores constantes dos documentos fiscais relativos à aquisição das partes e dos serviços prestados. Aqui eu coloco bem claro que estamos falando de caminhões, né? Via de regra é caminhão, né? Onde você tem lá o local que faz o chassi e você tem o local que faz a carroceria. Se você pegar a soma das notas fiscais de ambos, você vai ter o valor da base de cálculo desse caminhão que está saindo ali para o consumidor final. Agora, olha que interessante, ó, para efeito de apuração da nossa base de cálculo, o IPVA é irrelevante o estado de conservação do veículo automotor. Professor, eu estou aqui com o carro 82, o carro está zerado, professor. Não tem um arranhãozinho. Pois é, mas isso não importa para fins de base de cálculo do IPVA. Professor, estou aqui com um carro 2023. Sofreu uma batida séria, mas não deu perda total. Estou vendendo ele. Só quer? Só que ele está super ferrado. Já vou falando para o senhor. Mas também isso não interfere na base de cálculo do IPVA. Veja, interfere no que a princípio você vai vender o veículo. Às vezes você vai vender o veículo bem mais abaixo do que o preço de tabela dele. Mas para fins de cálculo do IPVA, o fato dele estar todo quebrado ou não, pouco interessa. Você entendeu o que eu falei? Professor Tudão. Caramba, quando você fala a respeito desse tema, base de cálculo, eu já fico inspirado. Pô, tem muita coisa legal para cair em prova aqui. Sim, você vê que são 4 formas de base de cálculo. Nós temos os detalhes a respeito do furto, roubo ou perda total. São coisas muito importantes para a prova. Você entendeu isso? Tá, então vamos formalizar isso através de questões. Vamos ver se cai questão mesmo em prova ou se é só história do Tudão. Vamos ver? Então, vamos ver se você consegue entender como é que já caiu na prova. Por exemplo, nessa prova aqui do Rio Grande do Sul, 2019, feita pela CESP. Então, cai base de cálculo, né, professor? Com certeza. De acordo com a legislação estadual do Acre, a base de cálculo do IPVA incidente sobre veículo automotor usado é o valor médio de mercado, conforme anualmente divulgado pelo Poder Executivo Estadual, antes do início do ano calendário. O valor constante do documento fiscal de compra do veículo, incluído o valor de opcionais e acessórios. O valor de mercado do modelo do veículo de acordo com a tabela FIP, vigente à data do faturador. 3% incidente sobre o valor constante do documento fiscal, no caso de propriedade de veículos automotores do tipo automóvel ou caminhoneta. 1% incidente sobre o valor de mercado, no caso de propriedade de veículos automotores do tipo caminhão. Então, na realidade, aqui, a gente, a princípio, nós temos, né, é muito interessante que a gente veja, né, que, a princípio, são o que vai considerar-se aqui para a gente como fator importante para a gente descobrir aqui o nosso gabarito. Primeiramente, né, a gente tem que ver, né, qual que é essa base de cálculo propriamente dita que ele está citando. E é interessante que, bem na meio da pergunta, ele já pergunta também, né, a respeito, né, de situações relacionadas, bem no meio da pergunta, já pergunta ali, a respeito de situações relacionadas ao que nós chamamos ali
como é que se diz? A alíquota do tributo. Né? A alíquota do tributo também é utilizado ali para a nossa questão. Então, quer dizer, ele vai e pega ali a pergunta, né? E o que é a nossa base de cálculo padrão para veículo usado aqui no nosso estado? Base de cálculo padrão para veículo usado está lá, ó. Valor constante de tabela elaborada pelo Poder Executivo. Então, para veículos usados, claro, não vai ser o valor constante na nota fiscal, porque a nota fiscal, né, o veículo é usado de períodos anteriores, não é o valor constante da nota fiscal, mas o valor na tabela elaborado pelo Poder Executivo. Mas, para responder essa pergunta, eu teria que saber também qual que é a alíquota padrão que a gente usa, por exemplo, para caminhão. E a alíquota padrão para caminhão, por exemplo, ó, seria esse 1% sobre o valor de mercado. Na realidade, eu vou mudar aqui a questão para poder ficar com o gabarito mais certinho. Vou pegar isso aqui, ó. Vou mudar a questão, já que a gente não tem valor constante na tabela elaborada pelo Poder Executivo. Vou botar esse aqui, ó, porque o gabarito da questão seria alguma coisa nesse sentido. Então, vou colocar na letra B aqui, ó, valor constante na tabela elaborada pelo Poder Executivo. E aí sim, eu vou ter um gabarito da questão. Um gabarito da questão, eu acabei de fazer a questão agora de novo, né? Porque lá no Rio Grande do Sul, o gabarito é uma forma e aqui vai ser outra. Então, já temos aqui, ó, valor constante, tabela elaborada pelo Poder Executivo. Isso é para o veículo automotor usado, seja embarcação, aeronave ou... Entendeu? Então, tem que ter uma coisa expressa no artigo 3º da lei complementar para a gente poder matar esse tipo de questão de prova. A literalidade caindo aqui na prova, viu? Né? Não dá para botar aqui, ó, 1% sobre o valor de mercado, porque não é o valor de mercado, mas sim valor constante da tabela elaborada pelo Poder Executivo. Mesmo que a alíquota de caminhão seja 1%, ainda assim a gente não mata a questão. Tudo bem? Entendi tudo não. Vamos lá? De acordo agora com a legislação estadual do Acre, no caso de aquisição de veículos novos, o IPVA incidirá apenas de forma parcial. Ó, caiu também na prova da Cefaz do Rio Grande do Sul. De novo, questão a respeito do IPVA. E será, reduzido proporcionalmente ao número de meses que ainda não decorridos do ano calendário posteriores ao mês de aquisição. Reduzido proporcionalmente ao número de meses decorridos no ano calendário anteriores ao mês de aquisição, ou seja, o que você vai tirar da base de cálculo quando você compra um veículo novo? Você comprou um veículo em abril, como eu fiz o exemplo. Você vai tirar da base de cálculo de abril até dezembro, que é o posterior à aquisição, ou de janeiro, fevereiro, março, que é o anterior à aquisição, você vai tirar da base de cálculo. Lembra do imposto proporcional? Então a letra A e B, uma contraria a outra, e normalmente a CESP gosta desse tipo de questão. Ela mostra para nós o gabarito. Veja como é que cai na prova. Proporcionar o número de dias já transcorridos contados da data do faturador. Essa história de proporcionar o número de dias, por exemplo, é comum lá em Minas Gerais. Se você calcular o IPVA mineiro, você vai ver que lá é pelo número de dias. Né? Inversamente proporcional ao número de semanas, aí já enfiou o pé na jaca, né? Meteu semanas aqui, já transcorridas, contadas da data do faturador. Reduzido a metade se a aquisição do bem tiver ocorrido no segundo semestre do nosso ano calendário. Reduzido a metade se a aquisição do bem tiver ocorrido no segundo semestre do nosso ano calendário. Caramba, professor, tem nada a ver isso aqui, né, professor? Não. Gabarito da questão é você reduzir, sim, mas não pelos meses posteriores à aquisição, mas sim pelos meses anteriores à aquisição. Aí cai na prova de vocês. Tá bom, pessoal? Bom, top, professor. Eu estou muito querendo ver como que vão ser as questões de fixação desse capítulo. Então, aguarda aí que daqui a pouquinho você vai ter acesso a uma outra aula poderosa, onde eu vou fazer exercícios de fixação nível de prova inéditos e eu vou gravar aqui para você, tá bom? Quem está lá no SOS Curso recebe todas essas informações, inclusive vai treinando com essas questões anteriores. Fiquem com Deus e até a próxima.